A Associação Filhos de Bauru conta com o apoio de Senel, Secretaria de Esportes de Bauru, Casa Company, 1,99, Batista e 1º de agosto, Bauru Gelo, gelo bifiltrado, LFG Cursos para Concursos, Reg Mix, concreto e argamassa, Factory Sound, a loja do seu carro, Pugliese Serviços de Call Center, Moino Materiais Elétricos para seu negócio, Purifique, o melhor da água, B4 Soluções Seguras, Guaraná Clube Academia, 94 FM, blocos e blocos, pisos e blocos de concreto, pastelaria Paladar em Agudos, RM Telecom, planos empresariais Vivo, Livraria Sepsoto, todos os livros universitários pelos melhores preços, Pigmento Digital, impressão digital e 96 FM. Olá, seja bem-vindo ao Mundo Acadêmico, o programa que trata de assuntos universitários e mostra o que é notícia na FIB. E a FIB marcou presença na 7ª edição da Profituro, Feira de Profissões de Lençóis Paulista. A feira foi realizada nos dias 16 e 17 de junho, no Salão do Santuário da Igreja Matriz em Lençóis Paulista, cidade a cerca de 45 quilômetros de Bauru. A Profituro é realizada todos os anos pelo Grupo Luarte e tem como objetivo ajudar os jovens na escolha de uma carreira. O evento conta com oficinas, palestras e orientação profissional. Uma das palestras dessa 7ª edição da Profituro foi ministrada pelo coordenador dos cursos de engenharia da FIB, professor Emerson Cruz. Eu conversei com ele sobre os temas da palestra: ciência, tecnologia, inovação e a escolha da engenharia como carreira. Professor, primeiramente, então, explica pra gente o que é a ciência, tecnologia e inovação. Olha, Selma, informação, conhecimento, há várias formas de a gente capturar aí na natureza, no nosso dia a dia, etc. Quando essa captura de conhecimento, colher esse conhecimento acontece de forma estruturada, obedecendo um método, né, que permite a observação, depois levar o fenômeno para o laboratório, investigar ele agora sob condições sob controle, e então desenvolver modelos, descobrir a natureza e suas leis, e aí então voltar para o fenômeno e ver se bate o nosso entendimento com o que a natureza é, ou seja, capturar esse conhecimento dessa forma metodológica, é o que a gente chama de ciência. Quando a ciência, agora que a gente já sabe como que a natureza funciona, ou tem alguns indícios para onde a coisa vai, a gente consegue transformar isso em soluções que melhoram o nosso viver, o nosso dia a dia, nós chamamos isso de tecnologia. Então, um exemplo bem simples é a bicicleta. Então, eu entendo como funciona a cinemática do movimento circular, como é que funciona a composição de engrenagens, e aí vem uma ideia para eu construir um dispositivo que me favoreça a locomoção, no caso, a bicicleta. Muito bem, nós temos então agora um conhecimento que foi capturado de forma estruturada, ciência. Agora pegamos esse conhecimento e o transformamos em uma ferramenta útil para a gente, para a nossa melhor vida, né? Temos então o exercício da tecnologia, a ação de transformar a ciência em aplicativos, em ferramentas que favoreçam o nosso bem viver. Agora, uma vez que desenvolvemos esse protótipo, esse mecanismo, será que ele não pode ser melhor? Será que a gente não consegue fazer de uma maneira ótima? Será que não existe outra forma de abordar o mesmo problema? Aí nós estamos no campo da inovação. Então, esse trio, ciência, tecnologia e inovação, é lidar com conhecimento de forma metodológica, vinculada para o nosso bem-estar, mas também com contínuo pensamento de melhora. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, desenvolvesse um pouquinho mais essa ideia, né? Que inclusive nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como que esses três conceitos eles estão relacionados e por que os três estão sempre juntos? Justamente porque não dá para você inovar alguma coisa aleatoriamente, né? O processo não é, olha, nós temos esse produto,
como é que dá para fazê-lo de uma forma diferente, né? Não, o pensamento não vai por aí, né? Nós precisamos de uma metodologia para isso daí. Um esquema muito bem organizado que favoreça a logística do processo como um todo. Então, primeiro, vamos investigar a fenomenologia que envolve aquela situação. Vamos investigar como isso funciona. Quais leis físicas que ele obedece? Por exemplo, construir um motor com rendimento 100% não é permitido pelas leis da natureza. Então, se eu começar a pensar, vou inovar um motor a ponto de chegar num motor que transforme 100% do combustível, da energia vinda do combustível em energia motora, eu vou estar violando uma lei física. Então, é interessante que eu conheça primeiro quais são aí o direito da natureza. Uma vez feito isso, vou verificar os processos que já transformaram essa ideia numa solução. E a inovação acontece em buscar formas alternativas e ótimas desse produto final. Então, é tentador, né? Você pensar assim, eu vou inovar uma cadeira. Como eu posso uma cadeira melhor? É um pensamento um pouco ingênuo. Você tem que primeiro entender qual é a natureza da cadeira, por que ela funciona, estudar um pouquinho de ergonomia e então propor uma solução. E hoje, atualmente, isso daí é muito interessante porque há 150 anos, 200 anos atrás, o relacionamento da engenharia, por exemplo, de todos esses profissionais que ligam com ciência, tecnologia e inovação, lidavam com a natureza de forma predatória. Então, a natureza funciona assim, eu vou tirar vantagem dela. Por exemplo, eu consigo queimar a madeira e isso eu transformo lá em aquecimento do vapor e a máquina a vapor vai embora. Não me preocupo com a madeira porque ela está abundante. Hoje não é bem assim. Hoje, essas três figuras precisam atuar de forma harmônica com a natureza. E de forma sustentável. De forma sustentável. Nasce um conceito que é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, o que ela impõe? Uma harmonia. E a harmonia impõe o quê? Como num grande concerto, onde o violino tem que estar em harmonia lá com o violoncelo, com o piano, esses seres pensantes, ciência, tecnologia e inovação, precisam de alguma forma buscar uma integração maior. Então, por isso que eles estão juntos, né? Pensando o processo como um todo, em conjunto, não como corpos separados. Como nós já falamos inicialmente, o professor Emerson deu uma palestra na Feira de Profissões de Lençóis Paulista, Profituro. Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho por que abordar essa temática em uma palestra para jovens que estão no momento de escolha de profissão. Muito bem. Eu abordei no tema da palestra ciência, tecnologia e engenharia. A questão toda é que engenharia, ciência, tecnologia e inovação não são profissões do futuro, são profissões do agora, são soluções que nós precisamos do agora. E o tempo é algo que não para. Então é preciso nós abordarmos essa temática com essas estrelas em ascensão, que são os jovens, né, para que eles comecem desde já a ter no seu repertório de escolha de vida essa temática, porque o nosso mundo hoje precisa de soluções e de inovações para as soluções presentes agora. Então, nada mais coerente do que tratarmos isso com o jovem, não que as pessoas que já estão no mercado não precisam passear por esses aspectos, mas o jovem hoje é a nossa matéria-prima para ideias no futuro, né? Então, você olha para uma classe de jovens ali, o que você vê? Você vê bilhões de neurônios que podem estar a favor da solução de problemas atuais. Por exemplo, fome, locomoção, transporte, saúde. Então é interessante que eles comecem a ser sensibilizados para despertar essa vontade dentro deles. Professor, o senhor é coordenador dos cursos de engenharia aqui da FIB. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para aquela pessoa que está pensando em fazer engenharia, em de repente seguir essa profissão, o que ela deve saber de principal, de mais importante sobre a área da engenharia? Muito bem. Existe um mito que o profissional que vai para a engenharia ele já tem uma pré-facilidade em exatas. Não é assim, né? Ele precisa ser um apaixonado pela natureza. Olhar para o céu, ver a lua, ver as estrelas, ver que as coisas se movem e de alguma forma vem encantamento com isso. Ver que nós temos aí edificações magníficas, arranha-céus, pontes, processos de produção. Como é que será que é um processo de produção que faz com que uma caneta saia de um processo de produção e custe R$2 a hora que a gente chega às nossas mãos? Ou seja, há uma infinidade de processos que requer uma inteligência maior por trás. A hora que ele se encanta com isso, que ele tem essa curiosidade ativada, que é comum em todas as pessoas, ele já está praticando engenharia de um modo inicial, mas ele está praticando engenharia já. Aí ele ingressa no curso. Ingressando no curso aqui no FIB, a gente dá conta. Por quê? Porque ele será preparado.
Então ele não precisa vir pré-pronto, ao contrário, ele precisa vir com a cabeça fervilhando de ideias, com vontade de crescer, e aí nós aplicamos uma metodologia que faz com que ele execute esses sonhos e esses projetos de forma ótima, né? Ele precisa, primeiro, compreender que é inteligente. Segundo, acreditar nisso. Terceiro, estar aqui com a gente, daí a gente trabalha junto. Professor, explica pra gente também que não existe a engenharia, são as engenharias, né? Existe mais de uma. Explica pra gente qual que é a diferença entre elas. Bom, basicamente, a diferença ela vai acontecer a partir do momento do curso. Inicialmente, o engenheiro ele é um cientista aplicado. Então, ele é preocupado em desenvolver soluções que a ciência abriu oportunidades, né? O mundo é pleno, o mundo tem uma abundância de fenômenos muito grande. Então, aqueles que querem desenvolver soluções na área de construção, na área de desenvolvimento de obras, esse é um engenheiro civil. Aquele que quer otimizar processos, está mais vinculado à área de gestão, tanto de pessoas como de produtos, é o cenário do engenheiro de produção que a gente tem aqui. No entanto, eles têm um relacionamento comum. O tom hoje da engenharia é a integração. Então, o engenheiro civil ele tem o foco nas obras e gestão de obras, mas ele também tem que estar de forma integrada com o engenheiro de produção. O contrário também é verdade, o engenheiro de produção precisa estar atento ao modus operandi do engenheiro civil. Então, assim como o médico eu tenho um clínico geral, na engenharia nós temos um engenheiro que pensa de uma maneira plena. E aí acontece a especialidade. Um vai para pediatria, cardiologia, da mesma forma o engenheiro. Um vai para a área civil, o outro vai para a área de produção e assim por diante. Ok. E qual que é a sua dica para o jovem que de repente está com dúvida de que carreira escolher, está passando por um momento angustiante? Como que o senhor aconselharia esse jovem a ter uma escolha acertada na hora de escolher uma carreira? Muito bem. O mundo precisa do que está aí na sua cabeça. Precisa dessas suas soluções. Essa angústia não tem fundamento, uma vez que você é um ser pleno. Basta investir em si mesmo. A carreira de engenharia, tanto outras carreiras, mas a carreira de engenharia especial é uma carreira fascinante. Se você está pensando nisso, não teme. Quer saber para onde vai? É a primeira coisa que você tem que descobrir. Para onde eu vou? O resto, o processo dá conta de resolver. Você é inteligente, você dá conta. Com a gente aqui, você vai mais longe. O mundo acadêmico vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos entender por que a escolha de uma carreira pode ser um momento tão difícil para uma boa parte dos jovens. Até já! Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Decidir por uma carreira profissional pode ser um dos momentos mais angustiantes da vida, principalmente para os mais jovens. O que deve ser levado em conta na hora de escolher uma carreira? Eu conversei sobre esse assunto com a coordenadora do curso de Psicologia da FIB, professora Mônica Greg. Professora, por que é tão difícil escolher uma carreira? Bom, é muito difícil porque a escolha da carreira chega num momento para o jovem onde ele está se definindo ainda. Ele não sabe nem quem ele é e ainda mais o que ele vai fazer, talvez para o resto da vida dele. Então se torna uma coisa muito angustiante. Existe um desencontro entre
o amadurecimento real desse jovem e a demanda do período da sociedade. Tanto é que é muito comum a gente ouvir os jovens dizer, puxa, chegou a minha vez, como se fosse uma fila e ele fosse empurrado. E isso é muito angustiante para ele. Uhum. Um jovem de 16, 17 anos, ele já está preparado para uma escolha que no primeiro momento pode parecer tão definitiva? E será que é tão definitiva mesmo? Então, a minoria está preparada, é muito cedo. Tanto é que é uma cultura do nosso país. É muito comum você ver na Europa, por exemplo, eles acabam essa graduação equivalente ao nosso ensino médio e vão fazer um intercâmbio e vão trabalhar em alguma coisa para esperar um amadurecimento maior. E a escolha não deveria ser tão definitiva. Isso a gente depende muito dos pais, porque acontece muito do jovem ter feito uma escolha aos 17 anos, e essa escolha não define mais ele aos 21, então precisa ter toda uma flexibilidade e o jovem saber que ele pode sim voltar atrás se houver algum tipo de arrependimento. Você falou dos pais, né? Qual que é a participação da família nesse processo de escolha do jovem? A pressão da família pode atrapalhar esse momento? Pode. Uma família que queira participar de uma forma positiva da escolha profissional do seu filho, ela deve ouvir, né? Deve efetuar um diálogo com os desejos legítimos desse filho, esquecer tradição familiar, porque todos são médicos, dentistas, enxergar quem é aquela pessoa que está na frente deles, dar espaço para que esse jovem expresse quem ele é realmente, livre de expectativas, livre de desejos que não sejam os dele. Uhum. Muitas vezes acaba acontecendo, né, professora, de os pais aconselharem os jovens a seguir uma carreira que de repente eles não conseguiram quando eram mais jovens, Sim. né? Isso acontece, né? A famosa, a gente chama de projeção, né? Então, quando os pais têm alguma frustração, algum sonho não resolvido, com a melhor das intenções, muitas vezes, eles acham que quem tem que executar tudo isso é o filho, para o bem do filho. Mas é um caminho muito perigoso esse. Uhum. A escolha de uma profissão por afinidade com disciplinas do ensino médio, por exemplo, como um jovem gostar mais de biologia e de repente querer fazer medicina ou um curso na área de biológicas por causa disso, esse critério é um bom critério de escolha, afinidade pelas disciplinas? Olha, em parte tem um sentido, porque ele vai realmente, de acordo com as suas habilidades pessoais, ele vai gostar mais ou menos de algumas disciplinas. O que ele precisa analisar é como aquela disciplina em questão participa no curso e na atividade profissional dele. Então, às vezes, existe uma ilusão. O jovem gosta, por exemplo, de computação, que hoje é muito comum, mas ele gosta de jogar, ele gosta daquela computação no lazer, né? E a mesma coisa com as disciplinas. Às vezes, ele vai achar muito interessante, mas escolhe uma profissão que não vai ter na atividade, pode ter até no currículo, mas na atividade ele não vai usar muito e acaba não desenvolvendo uma habilidade que ele gostaria. Uhum. Muitos jovens também acabam escolhendo uma carreira, profissão, pelo status ou pelo retorno financeiro, como é o caso dos cursos de medicina, engenharia. Como a senhora avalia esse critério? Olha, assim, as pessoas são livres até para definirem que estilo de vida elas vão querer ter. Se para esse jovem o critério status for em primeiríssimo lugar o que venha, realmente ninguém pode impedir dele fazer uma escolha profissional baseada no que ele vai ganhar. Isso é da liberdade dele. O que ele deve ter em mente é que, além da gratificação financeira e do status, uma profissão deve também servir para a formação de alguém como ser humano. Então, uma escolha profissional deve servir a um conjunto de realizações. Entre elas estaria o ganho financeiro, é inegável, né? É uma questão de sobrevivência. Mas o jovem deve se questionar qual é o peso que ele está colocando nessa busca de status. Uhum. Outra coisa comum também são os jovens escolherem profissões que estão em alta, né? E aí depois passa um tempo, essa profissão já não tem a mesma repercussão que tinha antes e acaba gerando frustração também. Né? Isso é bem importante. Às vezes ele escolhe um curso da moda. Primeiro, porque o jovem tem muita tendência nessa idade à uniformização. Então, puxa, está todo mundo fazendo X profissão, também tenho que fazer.
Só que ele não deve perder de vista se realmente é um modismo ou ele tem habilidades para isso. E não esquecer que a profissão que é moda hoje vai ter dificuldade amanhã o profissional no mercado de trabalho, porque ela vai estar inchada de profissionais que se formaram, né? Quando a gente está em dúvida de que profissão seguir, que curso escolher, principalmente quando a gente está ali no segundo, terceiro colegial, normalmente se orienta que a gente faça os famosos testes vocacionais, né? Explica pra gente um pouquinho como que funcionam esses testes e eles são efetivos mesmo? Então, houve um tempo dentro da psicologia que se chamava até orientação vocacional. Hoje o termo é orientação profissional e não é feito mais baseado nos testes como antigamente. Antigamente mal se conversava com o paciente, era dada uma bateria de testes e os testes diziam das áreas e não das profissões, né? Hoje o que se faz é uma orientação profissional clínica, onde existem entrevistas, onde se conhece a personalidade do jovem profundamente, podendo ou não haver testes. Alguns optam por aplicar testes, outros não. O teste pode até complementar uma habilidade cognitiva, motora que o profissional tiver em dúvida, mas hoje a orientação profissional se dá através do conhecimento do ser humano. Os testes deixaram de vir em primeiro plano como era antes. E hoje em dia ainda tem dezenas de testes que a gente responde várias perguntas pela internet e aí ele dá uma série de carreiras e profissões que o jovem deveria seguir, né? Precisa tomar muito cuidado, primeiro porque esses testes que circulam publicamente não são os testes oficiais da psicologia. O CRP, o Conselho Regional de Psicologia, só atribui a possibilidade de usar os testes aos profissionais de psicologia. Então, nada que se vê na rede da internet, nada que se vê público é confiável, realmente tem uma origem confiável. Professora, então, o que deve ser levado em consideração na hora de escolher uma carreira? Como escolher a profissão correta? Então, nem todo jovem vai precisar passar por um psicólogo para orientação profissional. Alguns com muita dificuldade, até eu aconselharia que procurasse, são períodos relativamente breves, onde se sai com uma noção mais clara do que pode seguir. Mas, basicamente, o jovem tem que levar em conta quais são suas habilidades, seus gostos quando ele olha para a vida, para o mundo. Fazer um levantamento com a família de que tipo de criança ele foi, por exemplo. Ele era uma criança mais curiosa, ficava ali ajoelhado em cima de uma formiguinha, tinha aptidões para a ciência, para o detalhe ou não. Sempre foi um jovem que dançou, cantou e foi sempre ligado à música, desenho. São dicas valiosas, mas acima de tudo, ele tem uma postura muito honesta com o que é o seu desejo. Nessa hora, não dá para ser tão sonhador e dizer não leve em conta o mercado de trabalho, porque isso é impossível. Mas saibam relativizar o mercado de trabalho. Tem que ser uma profissão que te dê oportunidade de trabalho no futuro, mas que também seja alguma coisa que te dê felicidade. Alguma coisa que o seu relógio toque de manhã, o seu celular te chame de manhã e você se sinta feliz em acordar para ir fazer aquele seu ofício. Né? Muito bom. E também assim, depois que a gente faz essa escolha, já estamos lá, a gente já está no meio da faculdade, no curso da graduação, e se de repente bater um arrependimento, qual postura essa pessoa deve ter nesse momento? Gente, errar, voltar, recomeçar, é alguma coisa que é de direito do ser humano. Seja na faculdade, na vida, num relacionamento. Então, ao chegar em qualquer que seja o estágio do curso, né, isso é importante falar para os pais, inclusive. Houve arrependimento, ele tem realmente certeza de que ele não quer prosseguir, não tem o que fazer, é voltar, escolher outro curso, tendo em mente que nenhuma experiência é em vão, com certeza ele aprendeu alguma coisa. Se for o caso, não tá terminando e não quer largar, quer pelo menos o diploma, dá um tempo, tranca um semestre, vai fazer uma outra coisa longe da vida acadêmica e ver como que volta para esse curso. Tenta discriminar, o problema está no curso ou estou vendo o curso como problema? Porque às vezes o problema não está no curso, está na pessoa do estudante.
E se for o caso, sempre o direito de recomeçar, de se reinventar, que eu acho que é um dos grandes direitos do ser humano, né? E assim encerramos essa edição do Mundo Acadêmico. Até a próxima! Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Cada gota conta. Além da ação de conscientização, nós fazemos revisões diárias para ver se existem vazamentos nos apartamentos, nas áreas comuns. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. A Associação Filhos de Bauru conta com patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam.